Pois é. Agora, e ele coloca uma outra questão para nós, né, Marcelo, que eu acho muito interessante, que talvez seja a única falha do magnífico Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho. Né? Que livro, hein? Mas veja se ali não tem uma contradição. Eu falo isso sempre com muito cuidado, porque eu não quero de forma nenhuma minimizar a importância, que é a primeira obra antropológica sobre o futebol no Brasil, né? É magnífica. Mas ele denuncia corretamente a questão do racismo no futebol brasileiro, a escolha do Barbosa no Bigode como né, os culpados, né, exatamente dois negros, ao mesmo tempo em que se faz a homenagem ao Obdúlio, que é um negro. Sim. Não é? Quer dizer, então veja a contradição. Como é que o nosso racismo acusa o Barbosa e ao mesmo tempo elege o Obdúlio como... Você sabe que durante muito tempo eu não sabia que o Obdúlio era negro? Ele não aparece, ele não gostava de aparecer. Isso. Ele era um cara muito amargurado, né? Ele não morreu. Não, aliás, a gente foi vendo muito nas matérias do Elvídio, né? Sim. Os 50 anos, dossiê 50 da SPN. Sim. E esse maravilhoso Comício em Favor dos Mortos, que nome lindo. Que falta o Geneton faz pra gente. Mestre Geneton, ele batizou o documentário dele com esse nome. Comício em Favor dos Mortos. Que é a visão da Copa de 50, aquele desastre. Eu acho que ainda a literatura, o jornalismo ainda vai continuar a tratar 1950, porque eu sei disso, eu tenho 48 anos. Então, para mim, por exemplo, eu digo que meu Maracanazo é o Sarriazo. Sim. O Sarriá é o Maracanã meu Maracanazo. Eu nunca mais vi futebol, eu tenho que ser honesto. Eu talvez tenha torcido Copa do Mundo 86 e 90. Em 90 eu já me desiludi, hoje eu pouco ligo, mas tudo isso é por conta de 82. Então eu consigo imaginar o quanto que deve ter sido para uma geração que viu 50, né? Embora você não viu, mas você está ali perto. Sim. Você cresceu ali vendo o futebol brasileiro se consolidando, mas ainda com aquela pecha de que não ganha, de que não sei o que os caras tremem, que o goleiro negro é isso. Então, quer dizer, são muitas coisas que acontecem a partir de 50, né? E um time que era um baita time de bola. Jogadores absurdos como o Zé Carlos Bauer, ficaram todos queimados, né, Juca? Um que eu acho que a gente deve reverência a ele, que ninguém fala, que é Danilo Alvim. Príncipe Danilo. Zizinho tem uma frase 50 maravilhosa, que ele falou aquela história de dar tapa na cara. Ele falou, se o Obdúlio desse um tapa na cara do Bigode, eu dava um chute na cabeça dele. Claro, e mais do que isso. Que falta faz o Ziza? E tem mais. O time do Uruguai era melhor que o nosso. E ele fala isso, o time do Uruguai era melhor. Olha, um pouco, você fala, Sarriá. Eu estava lá. Eu lamento sempre ter que dizer isso, mas em nome da verdade eu digo. Peguem o jogo Brasil e Itália e vejam. A Itália jogou melhor. A Itália jogou melhor. E Juca, a gente tem que lembrar também que o time não ganharia em 10 jogos outra vez? Talvez não. Mas aquele dia... Então, mas é por isso mas ganhou, jogo, mas né? Era uma Itália... Mas a gente é uma Itália que tinha Tardelli, Antonioni, Cabrini, Chirea, Zoff. É a maior geração da história do futebol italiano. Não era qualquer time. Não. Mas até isso, eu vou ser honesto, até 2010 eu não admitia de jeito nenhum que o time italiano era um baita time. Tinha Bruno Conte, tinha Ossi. Você sabe o que eu fiz? Eu acho que eu sou o único brasileiro que fez esse exercício na semana da derrota, né? Eu escrevi, felizmente está escrito. Pega placar e leia. Escreveu lá em Barcelona mesmo? Escrevi em Madrid já, para final Itália e Alemanha. Eu fui ver o jogo de novo. Porque tinha aquelas coisas, né, que nego dizia, porra, mas o time brasileiro estava tentando fazer o terceiro gol quando o 2-2... Mentira, rapaz. Tinha os 10 jogadores do Brasil na área. Não deu nem tempo. A primeira bola que rebate é o Sócrates. O rebote, o Júnior está debaixo do gol. O Júnior está... Porque não confiava no Valdir. Isso. E eram umas coisas, eu fui né? ver de novo. De fato tem o pênalti no Zico? Tem o pênalti no Zico, que o juiz não dá. Podia mudar a história do jogo. Mas tem um gol no lado da Itália também. Que ninguém entende porque anulou. Um impedimento que não houve. E outro gol do Rossi. Isso. Olha, é terrível. Eu lembro assim, a Copa da...
No Museu da Pelada tem uma série as séries que eu escrevo, eles brincaram comigo, que as séries que eu escrevo no Museu da Pelada é tudo esses meus dramas. Tá certo, então, a série que tem do Palmeiras, eu comecei em 76, a partir da primeira vez que eu fui a Parque Antártica, até 93. Essa é natural. Eu falei, eu quero falar, porque assim, eu falei, é muito... Talvez movido, Juca, por aquela coisa do palmeirense com esse negócio de crefis e tal. Eu falei, eu quero falar da minha miséria, Ludopédica. Eu acho que não. Eu quero falar da minha miséria. No seu caso, eu quero falar do Darinta. Não, no seu caso, eu acho que é o trauma de não ter mundial. Também. Eu acho que isso deve doer muito. Isso daí. Você olha pro Santista, tem 2 mundiais. Isso daí. Você olha pro Corintiano, tem mais 2 mundiais. Mas você sabe que isso daí é culpa do... Tem 3 mundiais. Mas você sabe isso, Vitor? Eu acho que é culpa desse novo palmeirense. Esse palmeirense mimado, esse palmeirense que não entende que não se conquista tudo com o dinheiro da moça, que tem que ter história você faz em campo. Isso daí é uma coisa. Porque, veja bem, eu vou dizer aqui, o Palmeiras era para ter muito orgulho da Copa Rio. A Copa Rio é o primeiro título. Marcelo, é o primeiro título que o futebol brasileiro ganha. Marcelo, veja uma coisa. Muito que bom te ouvir falar isso. Mas eu acho que todas as pessoas sensíveis pensam assim. Então não chega a ser uma grande. Também chamar para nós o monopólio da sensibilidade. Eu digo para as pessoas o seguinte: Cacildo, não sejam idiotas. Torcedor do Bahia, muito mais importante do que ser chamado de campeão brasileiro de 59 é lembrar que o Bahia ganhou a primeira Taça Brasil do Santos do Pelé. Isso! Muito mais importante para o cruzeirense ter mais um título do Campeonato Brasileiro é lembrar a Taça Brasil que o Tostão e Dirceu Lopes ganharam uma Taça Brasil em cima do Santos. Amassaram o Santos. Meteram 6 do Santos lá e viraram um jogo aqui no Pacaembu. Estavam perdendo de 2-0 para 3-0. Não é maior isso daí? Então a Copa Rio, ela tem uma importância por ser o primeiro grande torneio internacional. Vencido pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tinha o título. Mas aí o que aconteceu? Estragaram. Hoje, quando você fala pro Palmeiras, você vai lidar com o palmeirense lá, a Copa Rio já não tem valor e o Mundial não existe, porque o Palmeiras não é campeão mundial. Isso. Então fica uma coisa esquizofrênica, né? Meio kafkiana. Eu sempre lembro, gosto de citar a frase do Celso Zelt. Dizer que o campeão da Taça Brasil é campeão brasileiro equivale a dizer que Dom Pedro I e Dom Pedro II foram presidentes do Brasil. Não foram. Tá errado. Agora, não se discute que eram os homens mais poderosos do Brasil no período em que governaram o país. Só que eram imperadores, não eram presidentes, porque não havia república. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você sabe que eu fiquei indignado? Quando esse presidente, eu vou falar aqui, eu acho, essa opinião minha, Marcelo, esse presidente do Palmeiras, que é elitista, ele não serve para ser presidente do Palmeiras porque ele não entende a história do Palmeiras. Quando ele diz que o Campeonato Paulista é paulistinha, uma vez eu falei isso, ele faz ideia do quanto que ele avilta, quanto que ele agride de memória afetiva dessas coisas? Porque eu estava falando o seguinte, eu estou falando para você que eu escrevi essa série com o Museu da Pelada, que é uma série que eu quis começar na miséria ali. 76, primeira vez que vou lá, que eu vejo o Palmeiras, 6 anos. Eu vou ver o Palmeiras campeão com 23, o Campeonato Paulista. Quando ele falou aquilo, imediatamente eu lembrei, a série começa a primeira vez que eu vou estar com meu pai. E no dia do jogo, eu vou falar isso aqui, o dia do jogo daquele Palmeiras e Corinthians, meu pai ele entrou no meu quarto, veja você o que o velho falou, não vou junto com você hoje. Eu falei, mas você é louco? Não, o problema é eu e você ir junto. Que é aquelas loucuras do futebol, um homem culto, um intelectual, veja você que o futebol é maluco. Não, nós não podemos ir junto. Não vou junto. Eu falei, pai, nós vai desde o... A gente foi no 15 de Piracicaba. Não, mas é nós. Então, eu fui. Eu e meu pai foi para outro canto. Na hora do jogo, Juca, estávamos nós ali da vila e eu lembro que assim, a gente tinha um lugar no Morumbi ali que a gente via o jogo. Eu sabia que meu pai... Na hora do pênalti do Evair, eu reencontrei meu pai. Eu encontrei meu pai e aí ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Pênalti do Evair, eu estava de cabeça abaixo. Aí ele me cutucou, eu falei, pô, mas você não disse que dá azar? Eu falei, não tem esse negócio de azar. Aí eu falei, não, eu não vou ver o pênalti. Meu pai me pegou e falou assim, olha, como você não vai ver? Meu pai me disse assim, nós estamos desde 76 sofrendo. 15 de Piracicaba, você não vai ver agora? Aí eu lembro que eu vi esse gol, eu não gritei gol.
A hora que saiu o gol do Evair, eu não consegui gritar gol, porque eu abracei meu pai e chorei. Isso. Eu chorei e não gritei o gol do Evair. Quando eu vi esse presidente falando isso, eu falei, ele não faz ideia. Ele não conhece a história do Palmeiras. Então, quer dizer, esse é o tipo de gente que cuida do futebol brasileiro. Você acha que com esse tipo de gente cuidando do futebol brasileiro, nós temos alguma saída? Não temos. Eu, infelizmente, já dei de barato que eu nunca mais vou ver um time brasileiro campeão mundial e uma seleção brasileira campeã. Campeão mundial. Tá difícil, hein, gente? Chega lá no Japão, é só ataca. Não, e agora ainda mais com essa coisa de 24 times e tal, os 8 europeus, não tem a menor chance. Não, aí não tem a menor chance. Porque ainda ganhar um jogo, não podia ser. Um mundial como, por exemplo, o Corinthians. Sim, olha, é isso que eu estou falando. Olha, Marcelo, não, eu sou bobo. O Mundial do São Paulo contra o Liverpool, a maior atuação da vida de Rogério Ceni e de um bandeirinha que anulou 3 gols. Bem anulados. 3 gols certo. Mas isso não acontece. 3 gols não acontece, né? O Inter ganha com o Barcelona. Peru do Barcelona. E o Corinthians, quem foi o maior homem em campo do Corinthians e Chelsea? Então, Cássio. porque ganha com a cara do Corinthians, Claro, né? claro. Eu acho que isso é importante, assim, mas eu acho que, lógico, o futebol brasileiro teve outros episódios. O Flamengo foi lá e passou por cima do Liverpool. Mas daí o Flamengo era melhor que o Liverpool. Quero dizer que o Flamengo honra a sua história. Uma vez Flamengo é só essa. É isso. É só isso! Foi lá e honrou o seu ídolo lá, Flamengo. E o jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio, eu me lembro O Grêmio jogou melhor. que o Grêmio jogou melhor, mas a gente aqui no Brasil não é igual ao Liverpool. O Liverpool tinha 11 anos, eu lembro que isso é memória afetiva, tá, gente? Eu lembro que tinha o Esporte Espetacular, que não chamava Esporte Espetacular, tinha um blocozinho lá do Rui Viotti. Rui Viotti classudo, ele falava futebol europeu. Futebol europeu, ele falava um pouquinho de Inglaterra, não existia Espanha, não existia nada. Ele só falou assim, é melhor o Flamengo nem ir. Vai tomar um ganho. E o Flamengo passou por cima do Liverpool, deu um baile. Então, quer dizer, são histórias que a gente lembra e que a gente sente falta, né, Júlio? Você falou, eu acho que nunca mais eu vou ver isso. Você imagina o Grêmio ir pra cima do... Imagina. O Grêmio fez aquela coisa, aquela boleirada, que quando eu vi o Jeromel dando uma pancada no Cristiano Ronaldo, eu falei, não funciona mais. É isso. Você vai dar 2, vai dar 10, ele vai pra cima Vai de se você. vai intimidar. Galera. Não era Flamengo e Cobreloa, né? Não, então, isso aí, Juca, que o Escobar lembrou, é outra coisa também. A Libertadores, a ditadura Pinochet, né? A ditadura aqui é uma outra América do Sul, né? Era outro contexto. E foi com a placar pra lá, não? Não, eu quero deixar claro para você que o Corinthians se recusava a ganhar a Libertadores nesse período, exatamente. Porque não ia ser cúmplice dessas ditaduras todas que felicitavam a América. Olha, eu me recordo de cada uma. Eu acho, não sei se o Juca lembra 89. Nossa, o Ricas vai usar esse discurso do Juca vai. agora. Legitimou. Ô, gente, vocês têm uma ideia de como era 89? O Vasco tinha Sele Vasco, que era um timão e tal, foi pegar o Nacional de Medellín. Eu lembro que o jogo foi 2-0, Juca, e aí acabou o jogo e tal. O árbitro era uruguai, ele meteu no relatório dele que ele teve que dar uma roubadinha lá, porque os caras desceram do cartel de Medellín, do cartão. E o Escobar mandou meter uns trabucos na cabeça dos caras e ele escreveu na súmula. Eu falei, não. Aí cancelaram o jogo foi no Chile. Nacional de Medellín e Vasco, foi 4-0 pro Nacional. Nacional era um timaço. Mas veja como era a América do Sul. Hoje a gente vive um outro contexto, porém a gente ainda sofre. Nós vamos aqui falar um pouco das nossas mazelas com o Juca. E quando o mestre melhorar, você vai levar ele no bar? Vamos tomar no bar. E aí tem que tomar essa cerveja, é isso? Não, a cerveja é Marx. Cerveja Pensadores. Rosa não chegou? A gente foi lá fazer uma degustação do vídeo. A Rosa eu ainda não tomei. Gente, a gente vai encerrando aqui. Escobar, você quer falar alguma coisa? Não sei o que a gente falar, porque vocês estavam falando do Maracanã, cada um teve, o meu foi o Rojaço, né? Em Chile. Foi outro episódio assim. No Chile de uma ditadura militar, praticamente, a esperança de voltar uma Copa e morreu ali, né? Escobar, deixa eu te contar uma história. Eu acho que eu conto no livro. Eu fui fazer Brasil e Chile em 1985 no Estádio Nacional de Santiago. Era um amistoso. Quando eu tomei o avião aqui em São Paulo, o avião vinha do Rio, estava vazio, e o João Saldanha estava no avião.
Sentei do lado dele. E quando o avião pousou em Santiago, ele falou para mim assim, ô Juca, deixa eu te falar uma coisa, eu te conheço, você é meio metido, te manca, tá? Não, eu era comentarista do SBT. Não te aventura a falar da ditadura, Pinochet, porque aqui, eles ouvem tudo. 2, eles não vão fazer a menor cerimônia se alguém se aventurar a herói. Então, eu olhei para ele e falei assim, ô João, eu tenho 3 filhos, não nasci ontem, você não é meu pai. O meu pai, quando eu saí de casa, quando eu fui lá me despedir dele, me falou isso, te cuida lá no Chile, não se mete a balão. Pô, vocês pensam o quê? Tá bom, legal, ótimo. Começa a transmissão. Osmar de Oliveira, o narrador. Os comentários do diretor da revista Placar, no exclusivo para o SBT, julga que... E eu digo, o Estádio Nacional de Santiago me desperta 2 lembranças. Uma adorável. Aqui, Mané Garrincha conduziu o Brasil ao bicampeonato, a outra, abominável. Esse estádio serviu como presídio. Aqui morreram patriotas chilenos. E até 85 era uma informação que deveria ser dada. Morreram patriotas brasileiros sob a ditadura de Pinochet, que ainda perdura. Escobar, não deu 2 minutos. 2 minutos. 2 caras de paletó e gravata com coldriapa na porta da cabine. O Osmar me cutucou, eu olhei. No intervalo do jogo, feitos os meus comentários, entre os comerciais, eu saio e vou nas cabines das rádios e das TVs brasileiras e falo, ninguém vai embora sem mim, porque deu-se isso. Eu esqueço, o João está comentando. Eu tiro o fone dele e falo assim, João, vai para minha cabine quando você acabar os comentários do fim do jogo, porque tem 2 polícias lá. Ele olhou para mim e me fuzilou com os olhos. Ele não sabia do que se tratava, mas ele imaginava. Tinha uns 15 jornalistas brasileiros na nossa cabine quando terminou a transmissão, e os 2 caras lá. Saímos, pegamos os carros, chegamos no hotel, fomos jantar no restaurante do hotel. Não tinha mais toque de recolher, eu tinha ainda. Não tinha mais toque de recolher. Mas nós jantamos no restaurante do hotel. Os 2 numa mesa do restaurante. Subi para o quarto dormir. Acordamos cedinho, nosso voo era cedo. Quando estava no restaurante, no café da manhã, tinha outros 2, não eram os mesmos 2. Estavam revezando. Foram até o aeroporto atrás da gente. Certeza que ia embora. Então o avião, senta ao lado do João, o João não abre a boca. Eu puxo conversa sobre jogos, picas. Quando o avião desceu em São Paulo, eu levantei, ele bateu na minha perna, assim, aqui, você é um filho da puta. Mas é o meu orgulho. Grande João Saldanha! Lu Cardoso, quem encerra pra nós? Lu Castro, pelo amor de Deus. Lu Cardoso, de onde tirou Lu Cardoso? Doidão, é Lu Castro. Nós nem tomamos nada hoje. Não pode dar bom trabalho, Lu Castro. Lu Castro. Fala, Lu. Não, eu só queria agradecer, porque você sempre pôde ouvir as histórias do Juca. E essa última é maravilhosa. E que eu fico muito contente de ser recebida. Esperamos você no bar com a gente. Vamos melhorando. Sem dúvida nenhuma. Vamos levar ele, mestrão. É sem palavras, né? Muito obrigado sempre. Você sabe do. Você sabe também da recíproca, quão verdadeira é. É sempre um prazer dar uma aula. É isso. E é isso aí. Gente, obrigado, Ricas. Valeu. Um abraço pro vídeo, né? O Elvídio é mesmo. Vovô Elvídio. Vovô Elvídio. Vovô tá na terapia, rapaz. Essa idade não adianta mais. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Foi, Ricas? Foi. Aê, pronto.